queremos apresentar os nossos pastores dos setores e todos os que estão acompanhando cada um dos nossos pastores. Queremos apresentar pastor Zé Luiz, da nossa congregação ali do Aclimação, que ele espera, todos que acompanham. Pastor Irã do Castelo, todos que o acompanham. Pastor Lucas, vindo ali do Bosque da Saúde, e os que estão acompanhando. Esses são os nossos companheiros do nosso setor. Pediremos a todos eles: sois bem-vindos em nome de Jesus. Poderia sentar e sentir-se bem, porque estamos na presença do Senhor. Nós fizemos a leitura do capítulo 2 de Mateus, que é um texto geralmente lido no Natal, né? Quando o nascimento de Jesus, Natal, o aspecto natalino das festividades. A maioria do mundo cristão, do cristianismo, comemora o Natal, então geralmente é lido as manjedouras, né? O menino Jesus, mas esse texto ele fala, claro, do nascimento de Jesus, mas traz profundas revelações para a nossa vida e também lições preciosas para cada um de nós. Por isso nós vamos meditar um pouquinho sobre esse texto, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Quando o texto diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, aí ele dá o tempo, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Primeiro que esses magos aí, né, provavelmente eles eram persas ou eram babilônicos. Eles não eram judeus. Os magos vieram da Pérsia ou da Babilônia e não eram judeus. Isso aqui já diz muito sobre esse aspecto aqui. E primeiro que as pessoas falaram, era 3 reis magos. Lembra que a gente fala essa... A Bíblia não fala que era 3 e nem fala que era rei, só fala os magos. Não sei de onde tiraram, talvez os livros apócrifos que contam que eram reis, que eram 3, mas o texto não fala quantos, e nem que eram reis, só apresenta o que eram magos. Também não fala que eram persas e nem que eram da Babilônia, mas provavelmente eles eram ali. Mas o nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, claro que mexeu com o cenário político. Houve uma mudança no cenário político, no mundo espiritual também mexeu. Até porque algumas pessoas elencam aí vários acontecimentos, né? Teve um dos presidentes dos Estados Unidos, quando o homem pisou na Lua, quando Armstrong pisou na Lua, ele disse assim: o mundo contempla o maior acontecimento já visto, o homem pisar na Lua. E Billy Graham era um dos conselheiros, foi conselheiro de diversos presidentes americanos. O Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, viajou o mundo inteiro. No Maracanã, lotado, o antigo Maracanã, para 250 mil pessoas, ele pregou. Pacaembu, para 60 mil pessoas, na Argentina, no mundo inteiro. Tem uma biografia de Billy Graham, umas 700 páginas, contando todo o percurso dele, desde jovem até próximo de jubilar, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Então, quando o presidente disse assim, esse é o maior acontecimento, ele disse, olha, o maior acontecimento que o mundo já aconteceu foi o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior acontecimento. Então, quando Jesus nasce, no tempo de Herodes, é chamado Herodes o Grande, porque eram diversos Herodes, né? Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes... A palavra Herodes é como se fosse governo. Quando nós falamos o governo, mas que governo? Governo Dilma, governo Lula, o governo Fernando Henrique, governo... Então Herodes é como se fosse um governo. Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele era meio louco, não era judeu também, ele era idumeu, mas era paranoico. Quando ele confiava que alguém queria usurpar o trono, ele já mandava matar, eliminar. Podia ser parente, podia ser irmão. A história diz que ele era meio sádico, meio paranoico. Então, quando os magos chegaram dizendo, olha, onde que está o rei dos judeus? Ele ficou apavorado. O quê? Nasceu o rei dos judeus, nós viemos adorá-lo. Sério? Então ele já ficou perturbado. E o texto da Bíblia diz que não só Herodes,
Mas toda Jerusalém, quando descobre que Jesus nasceu, ficou perturbada. Houve um alvoroço em Jerusalém, né? Com o cenário era de tensão política. Os judeus não gostavam dos romanos que dominavam sobre Jerusalém, não gostavam do governo de Herodes. Então tinha uma tensão, tinha ameaça, tinha uma expectativa messiânica que o Messias viria para libertar eles da ação romana. Então era um cenário ali difícil quando foi pela ocasião do nascimento de Jesus. Agora, observe bem que os magos discerniram algo grande. Eles vieram adorar, vieram de longe, talvez da Pérsia, talvez da Babilônia, vieram adorar o rei dos judeus, vieram adorar o Salvador do mundo. Algo extraordinário, porque era a expectativa, ele vinha para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Quem era para estar esperando na expectativa? Os judeus. Quem era para procurar a graça de Jesus? Eram os judeus. Mas aí vem os magos, vem os persas, vem os babilônios. Até porque Jesus veio salvar a todos mesmo, né? Ele veio abrir a porta da graça para todos os que vieram servir e vieram procurá-lo. Então, quando eles falaram para Herodes, Herodes disse, mas espera aí, como vocês sabem disso? Aí eles falaram, porque nós viemos guiados por uma estrela. E vocês já pararam para pensar, irmãos? Parar um pouquinho para raciocinar. Como que eles vieram guiados por uma estrela? Apareceu uma estrela e eles foram acompanhando? Porque se você olhar no céu, eu vi ali o Cruzeiro do Sul. No céu tem um Cruzeiro do Sul, as Três Marias. Aí você caminha olhando para as Três Marias, você vai para qualquer lugar. Né? Se você olhar para o céu, você vê as Três Marias, você vai para cá. Se olhar para cá, você vê também, você segue. Para onde você for, no Japão, na Itália, ela está na mesma posição. E ela leva a qualquer caminho. Como que é isso? Eles vieram guiados por uma estrela. Você olha qualquer estrela no céu, você vai para qualquer lugar. Então, seria realmente uma estrela? O que é isso? O que eles viram? Foram guiados por um cometa? Não dá tempo eles seguirem um cometa. É um mistério. A estrela, de fato, é a luz divina. Jesus é a luz do mundo. O que aqueceu a ele, o que importa, não é que estrela que é. Estrela Cadente, Estrela do Oriente, a Estrela Maria, o Cruzeiro do Sul, isso não importa. O que importa é que eles estavam sensíveis para um chamado salvífico. Isso é o que importa. E eles foram direcionados pela graça, pelo caminho, a estar aonde Jesus estava. Isso é importante. Isso é muito importante. Apesar deles não serem judeus e apesar deles não serem israelitas, eles serem de outra região, eles tinham essa sensibilidade de que nasceria algo comum, algo incomum, que era o aparecimento do Filho de Deus. Isso é interessante. Agora, quando Herodes descobriu, disse, então, tem o rei dos judeus? Tem, nasceu. Onde que é? Aí disse, nós vamos seguir a estrela. Você não sabe? Herodes disse, não sei, ninguém sabe aqui. Então tá, nós vamos seguir. Aí Herodes disse assim, então tá bom, faz o seguinte, vamos fazer um acordo. Quando vocês acharem o rei dos judeus, vocês adoram e vêm. Aí vocês me falam aonde que ele está, porque eu quero também adorá-lo. Mas ele queria era matar. Eu já disse para vocês que Herodes era paranoico, era sádico, era perturbado, e todo mundo que crescia no poder gera uma ameaça para ele, ele mandava passar esse pano. E a intenção dele não era adorar, não. A intenção dele era matá-lo. Ele estava escondendo o propósito do seu coração. Não queria nada com Jesus. Mas estava enganando os magos. E os magos saíram dali, e de novo aparece a estrela, e ele segue a estrela, e a estrela foi até a casa de Maria. E ela parou ali. E eles entraram, viram o menino, adoraram o menino recém-nascido e deram presentes. Aí o anjo aparece e falou assim, não vão voltar para Herodes negativo. Herodes não quer adorar, não. Herodes quer matá-lo.
E nem vão voltar pelo mesmo caminho, vão para outro caminho, para que Herodes não manda atrás de você. E eles foram por outro caminho. E Herodes foi esperando. Esperou um dia, 2 dias, uma semana, nada. Aí o texto diz que ele percebe que foi enganado pelos magos. Aí chama os sábios, os escribas, os sacerdotes, e diz assim: porventura haveria de nascer mesmo esse tal do rei dos judeus? Aí os sábios, os teólogos entendidos, buscar nas escrituras, nos profetas de si, a profecia de Miqueias 5:2 disse que ele nasceria em Belém. Ah, é? Então tem a profecia? Tem. Aí Herodes, então, arruma toda a espada e amola ela, vão todo mundo para Belém e mata os moleques de 2 anos para baixo. Passa a espada em todo mundo, porque daí mata esse menino que nasceu, que seria também o rei. Mas enquanto Herodes falava ali, maquinava esse mal, o anjo do Senhor, só para quem acredita, só para quem é pentecostal, o anjo do Senhor aparece para Maria, desarruma a mala, monta no jumento e se manda para o Egito, porque Herodes busca matar o menino. José, Maria e Jesus foram para o Egito. Quando a espada chegou em Belém, ele já estava longe, escapou. Essa é a história. E na época de Natal, as pessoas escrevem livros, fazem mensagens, cartões de natais, revista Veja faz um monte de bobeira que não entende nada de mistério de Deus, não entende de anjos, não entende de estrela, não entende nada. Mas filosofa lá, né? Agora, a primeira lição que eu aprendo aqui, que eu quero passar para os irmãos, é que esses magos não tinham a lei, não tinham os profetas, não tinham a profecia, não tinham um livro, mas eles tinham o discernimento. Tiveram o discernimento de que algo grande estava para acontecer. Ouviram e vieram. Os magos que não eram judeus, os magos que não eram escribas, os magos que não conheciam da historicidade do Antigo Testamento, que não frequentavam o templo, que não tinham sacerdote, que não tinham a descendência judaica a partir dos reis. Não tinha ninguém. Eram magos, eram astrólogos. Mas foram alcançados pela graça, tiveram discernimento, foram em busca dessa graça, procuraram a graça, encontraram a graça, adoraram a graça, serviram a graça e presentearam a graça e foram cheios da graça de volta para o seu mundo. Em contraste disso, Herodes, que foi avisado da graça, Herodes, que foi ensinado sobre a graça, que havia de nascer o rei dos judeus, o salvador do mundo, pelos magos, a intenção dele não era adorá-lo, os pensamentos eram escuros, era matá-lo, era eliminá-lo. Veja o contraste de corações, veja as diferenças de vontades e decisões, veja a diferença de prioridades. Já foram duas, os magos, que não conheciam, mas sabiam e buscaram. Herodes, que foi avisado da graça, da salvação, mas que rejeitou e queria eliminar. E em terceiro lugar, os escribas, porque nós lemos aqui, ó, e o Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Ele e toda Jerusalém ficou perturbado. Nasceu um rei, quem é esse rei? Vai dominar? Como será? E congregou todos os príncipes dos sacerdotes. Ele congregou, traz aí os príncipes. E o texto fala, o verso 4, e traz os escribas do povo. Trouxe os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo. Era a nata religiosa. Era como se fossem os pastores. Era como se fossem os líderes religiosos. Era como se fossem os intérpretes da Bíblia. Os escribas que conheciam de profecia, que conheciam da hermenêutica, que conheciam do texto sagrado, conheciam do discernimento, que sabiam de profecia, que decoravam e sabiam os tempos do fim. Reuniu todo mundo. Tá? Os magos me falaram de um rei. Sim. Vocês sabem disso? Sabemos. Vocês sabem da profecia? É isso, Herodes. Nós somos os teólogos, nós somos os sábios, somos entendidos, os pastores, os líderes, taca nós a sabedoria. E ele vai nascer aonde? Pela profecia. Está aqui, ó. E eles disseram, os 5, em Belém da Judéia, porque assim está escrito. Peraí, Herodes, peraí. Eu vou ler para você aqui, ó.
Está em Miqueias 5:2. Miqueias, Herodes, falou 500 anos antes de Cristo nessa profecia. E escriba, sim, falou. E o que Miqueias disse? Aqui eu leio para o rei. Ele disse assim: Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor das capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Olha aí, viu, rei? Nós sabemos. Agora, a lição. O importante não é saber. Os indivíduos sabiam da profecia, conheciam a profecia, sabiam do profeta Miqueias, sabiam o lugar que o Salvador iria nascer, sabiam a época, sabiam que ele era um Messias e não foram adorá-lo. Quando Jesus nasceu, não tinha nenhum escriba lá. Quando Jesus nasceu, não tinha nenhum sacerdote, nenhum líder religioso. Não tinham. Tinham os magos. 3 corações, 3 direções. Os magos que não eram ninguém, que não eram escribas, que não eram sacerdotes, que não sabiam da lei, que não faziam parte da religião judaica, que provavelmente eram persas ou babilônicos, mas que, sabendo de um Salvador, vieram adorá-lo, procurá-lo, acharam e adoraram. Herodes, que foi avisado da graça, da salvação, de um rei que nasceria, tentou eliminá-lo, não quero saber disso. E os escribas, que eram religiosos, que eram da religião, que esperavam o Messias, que adoravam, que iam no sábado, que louvavam, que guardavam o sábado, que liam, que oravam, jejuavam, dizimavam, ofertavam, não foram adorá-lo. Saber de Jesus não é tudo. Ler a Bíblia não é tudo. Ser teólogo não é tudo. Ser religioso não é tudo. Orar todos os dias não é tudo. Jejuar, botar o terno, botar a saia grande, não é tudo, meu irmão. A religiosidade não leva a nada. Quantas pessoas estão na igreja que oram, que jejuam, que dizimam, mas não adoram como os magos, não se prostram, não servem, não buscam, só levam uma vida de religiosidade. Jesus não quer uma vida de religiosidade, ele quer uma vida de consagração, de obediência, de busca, de dedicação, de que se derrame sobre a graça de Cristo. Busque a graça, procure ela, procure a presença dele. É isso que ele busca, corações que estão sedentos pela presença do Messias, pela graça do Messias, pelo nascimento do Messias, para se submeter a ele. Esses corações são os corações que Jesus procura. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque senão a Bíblia não ia dizer, no dia do juízo, as pessoas vão chegar e dizer para ele: Senhor, em teu nome eu preguei demais, evangelizei. Senhor, em teu nome eu dizimava, eu ofertava, eu orava, eu expulsava demônios. Senhor, em teu nome eu curava. Sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque a vida de comunhão com Deus, ela não se limita à pregação, a ensino, a dízimo, a roupa, a oferta, a templo. Não. Ela se limita a uma busca da graça, a uma submissão da graça, a obediência dela, a prestar atenção naquilo que o mestre manda. Essa é a vida que Jesus quer. Tem os religiosos, tem os que não querem saber de nada, como Herodes, não querem saber de nada, destrui. Tem pessoas que se escandalizaram com a igreja, com os pastores, com os templos, desviaram, não quero saber. Não, meu Deus, não quero saber. Você vê isso muito na internet. Quando sai um escândalo de um pastor, a primeira coisa que eles comentam: por isso que eu saí da igreja. Ah, porque fulano lá, político, não é político. Por isso que eu não vou mais na igreja, não quero saber da igreja. Não passo mais na frente da igreja. Quando falo de igreja, eles se ofendem. Quando falo da igreja, parece que estão chamando para um assassinato. Estão como Herodes, querem eliminar a religião, eliminar a Bíblia. Eu sou crente em casa. É os Herodes, tem os Herodes aí.
Né? Eu sirvo a Deus em casa, eu canto meus hinos em casa, eu canto, eu louvo, eu leio, eu adoro, eu mesmo dou um dízimo para mim mesmo em casa. Deus não quer ninguém de casa, Deus não quer ninguém religioso, Deus não quer ninguém sabichão, Deus não quer ninguém, Deus quer o verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. O que Deus está buscando? Os olhos do Senhor buscam os fiéis. Mas fiéis no quê? Qual é essa fidelidade que Deus busca? Nós se apegamos muito à religião e colocamos Jesus como se fosse um líder religioso. Aí comparamos, Buda. Não, Buda não. Jesus, o líder do cristianismo. Buda do budismo não é nada, não. Aí compara Jesus com outro líder. Maomé. Não, Maomé morreu. E Jesus? Não, Jesus não é líder religioso. Ele não veio fundar a religião, não, meu irmão. Ele veio expandir a graça para todos. Ele é acima de qualquer líder religioso. Não se compara Buda com Jesus, Maomé com Jesus, não se compara Zoroastro com Jesus, não se compara ninguém com Jesus. Ele é acima de todos. É o que nasceu sem a ação humana, nasceu pela ação do Espírito, viveu pela ação do Espírito, foi constrangido a ir no deserto pelo Espírito, venceu o diabo pelo Espírito, morreu pelo Espírito, ressuscitou pelo Espírito, porque a plenitude do Espírito estava sobre ele. Ele é Deus, é acima de qualquer líder religioso. Os magos dizem: olha, é diferente, eu quero alguém diferente, vamos adorar. Mas é um menino, recém-nascido. Mas nós queremos adorá-lo. Queremos esse menino, o Deus menino. E os magos procuraram e não acharam. Enquanto tem uns que não procuram, que não ligam, levam uma vida de mordidão espiritual. Né? Eu vou só na ceia, que daí é só de ceia em ceia, de ceia em ceia. Não, eu vou em festa, de festa em festa. Culto de escola dominical. Eu durmo até meio-dia, meu irmão. Não! Domingo é o dia de eu descansar. De eu ficar príncipe ou princesa, arrumar minha casa, ou puxar, chapada, vamos. Domingo. Terça-feira, dia de semana. Segunda é muito pesado, eu vou terça na igreja. E quarta, na geração, não, é das irmãs. É das irmãs do copo, das mais velhinhas. Eu sou mais nova. Não vou não. E quinta, não, é dos irmãos da libertação. Quem está precisando? Eu estou bem, minha geladeira está cheia, carro tanque cheio, carro novo, terno zero. Não. E domingo? Não, aí se tiver alguém de fora domingo, aí de repente eu vou. Se eu ver o banner que alguém lá, aí eu apareço lá. Meus irmãos, os magos andaram de um país para outro, seguindo uma estrela, seguindo uma luz, seguindo um determinado pensamento, um discernimento, que era a estrela de Cristo, a luz de Cristo, que atraía. O texto fala que o Senhor Jesus Cristo nos atrai pelo seu amor, pelo seu poder. Aqueles que adoram a Jesus, que servem a Jesus, que não são heróis, que não são os religiosos, mas que são os magos, coração de mago, coração de servo, coração de aprender no templo do Senhor. Ele vem na terça, vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta, vem no sábado, acorda de madrugada, hora de dia, consagra a tarde, depois do culto, 10 horas, ora em casa. Aonde tem evangelista ele está, se ele vem de tempo ele vai, é para vir de madrugada ele vem, porque o interesse dele é buscar Jesus, a sede é pela presença de Jesus, pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. Os que são atraídos por Jesus, os que querem Jesus. E essas lições estão aqui no texto. Estão dizendo para nós o motivo. Né? Os magos encontraram Jesus na casa. E quando chegaram na casa, não estava mais na manjedoura. Quer dizer, já tinha alguns dias que o menino já tinha nascido. Tem encontrado na casa. O menino nasce na manjedoura. Os magos encontraram ele na casa. E o texto diz aqui, ó. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, o 11, acharam o menino com Maria, sua mãe. O que acontece? Prostrando-se, o adoraram. Como está a nossa adoração, irmãos? Eu tenho ficado preocupado assim, com o tipo de louvor que nós estamos louvando. A igreja, principalmente a igreja de Mato Grosso,
Tem mais de 30 anos que eu estou aqui no Mato Grosso. E quando eu cheguei para cá, primeiro culto que eu fui na Cidade Alta, 7 horas de terça-feira. Não tinha mais lugar no banco. Eu disse para o irmão, faz um pouquinho para mim. Todo mundo de joelhos, 7 horas. Só levantava, tinha uma campainha que o pastor batia, pim, aí todo mundo levantava, 8 horas. Cantava louvor de palavras. Né? Antes do horário novo, não existia horário novo. Os cultos começavam 7h30, terminavam 9, 9h30. Mas os irmãos chegavam 7. 7 horas. Estava todo mundo no tempo de domingo. Eu lembro que nós se arrumava às 5 para achar lugar. 7 horas, todo mundo de joelho. Se o pastor dormisse e esquecesse, ninguém levantava. Aí na hora de cantar, quem trouxe a harpa? Aquele mundaréu de harpa. Abra sua harpa. Nós abrimos esse culto. Todo mundo. Todo mundo. Isso não tem 30 anos. 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Hoje, as pessoas só chegam depois do futebol. Aí se dá um acréscimo lá, empatou e vai pro, como é que fala? Prorrogação. Ixi, vou chegar só 7h40 no culto. Na hora que tá acabando. Espera o pênalti, o apito final. Né? No domingo, o culto começa às 6 horas, não tem ninguém 6 horas, a não ser os músicos que estão aqui. O Lerci que chega junto comigo, e alguns outros irmãos, Ricardinho, 6 horas, para orar. O restante dos bancos, 99,9% não tem ninguém orando. Algumas irmãs, alguns irmãos, poucos irmãos, orando. A mudança de 30 anos para cá. Na liturgia da nossa adoração, no nosso louvor. Aí nós temos uma cara de pau. Passa peroba assim, aí pergunta, por que é que não tem mais batismo? Por que que não tem mais cura? Por que que não expulsa mais demônio? Porque o demônio está nas pessoas aqui dentro. Entendeu? Desse tipo, endemoniado, não pode olhar para o cara feio, ele já manifesta. Se bater o pé, já manifesta. Entendeu? As pessoas não oram, não louvam mais. Quando canta os louvores da harpa, presta atenção, é sério que eu estou dizendo. Quando o grupo de louvores diz assim, meus irmãos, nós vamos louvar o hino 243. Os três cantam, os músicos tocam e o restante masca o chiclete, babalu. E no Facebook, o louvor congregacional. Todos abriam a boca e louvavam. Né? E louvavam a Deus. E o batismo era no louvor mesmo. No louvor da igreja, de domingo, terça, qualquer culto. A igreja louvando, chorando, cantando. Já começava o batismo nas línguas estranhas e era assim antigamente. Mas nós não estamos mais louvando, nós nem sabemos o hino da harpa mais. Nós sabemos o hino da Ludmilla. Da harpa não, antiga, esses hinos antigão. Né? Sabendo os hinos aí, não sei de quem, mas da harpa. E às vezes nós precisamos do louvor congregacional, chegar no culto para participar do culto, chegar sempre para participar da oração e dos louvores, adorar a Deus, manifestar o louvor a Deus. E a gente chega e acha bonito, né? O coral cantou bonito, os irmãos cantaram, tocaram bonito, mas você cantou? Não, eu estava amassando babalu, aí nem cantei. Estava com ralo na boca, né? Alguns que estavam até pão, dentro da igreja, come pão na hora do culto. Então, desse estilo, a nossa adoração, abrir a boca e cantar, né? Louvar, adorar. Aí queremos fogo, queremos poder, queremos batismo, queremos cura. Aí vamos na campanha. Onde o indivíduo não ora, quer ir para a campanha. Não canta, quer. Meus irmãos, aprenda com os magos, que só ouviram, é o Salvador? É. É o Rei de Deus? É. Vamos lá. E vieram adorá-lo. Vieram, e o texto diz, chegando, entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se. Se prostraram para o menino. O menino estava pequeno ainda, 1 mês, 2 meses, máximo. E adoraram porque era o Messias. E a gente não se prostra mais. Quando a gente dobra, vai orar, alguns horas, ele dobra só um joelho e já olha para o relógio para ver quantos segundos ele vai orar. Né? A gente ora por segundo hoje. Então a nossa adoração, irmão, não está boa. Nosso louvor a Deus não está bom. E os magos aqui estão dando esta lição
da gente adorar a Deus. E ainda, ó, abriu os seus, o que diz aí? Tesouros. Presta atenção na lição que nós estamos aprendendo. Os magos abriram os seus, o quê? Tesouros. E lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso aqui diz muito. Isso aqui diz muito. Eles abriram os tesouros que ele tinha. Aí eu pergunto para você, o que é o teu tesouro que o Senhor Deus quer que você oferte a Ele? Qual que é o teu tesouro? Passa o teu tempo? Ah, mas eu não tenho tempo, pastor. Eu trabalho de 12 em 12 horas. Eu não tenho tempo, não. Aí depois tem que escrever, tem a minha novela, tem as séries. Eu não tenho tempo, não. É o teu tesouro? O que você... A alma é o maior tesouro do homem. O Senhor Jesus Cristo, ele veio buscar a alma do homem. O espírito do homem, que é a parte imaterial. É o que tem mais valor no ser humano, é a alma e o espírito do homem. Porque o Senhor Deus, quando ele entra em ação no mundo espiritual, quando entra em contato com o mundo humano, entra pelo espírito, que é a parte imaterial. É o que entra em contato com o mundo espiritual, é o espírito do homem. E a alma do homem é que entra em contato para sentir alegria. A alma é a sede, o assédio das emoções, dos sentimentos, das vontades. E esses sentimentos que a alma tem, é para ter sentimento para quê? Para sentir a graça, sentir a presença de Deus, sentir o amor de Deus, é na alma que nós sentimos, né? Sentimento, a vontade da alma não é para assistir novela, assistir jogo, ir para shopping. Ela, no mundo espiritual, isso é no mundo material, mas no mundo espiritual, a alma tem que sentir desejo de orar, desejos de aprender. A alma do homem tem que ser direcionada para sentir o desejo de servir a Deus, desejo de adorar, desejo de louvar. A alma tem que ser direcionada para isso. E nós temos que aprender a levar nossa alma para Deus. Porque o Senhor Deus quer. O diabo também quer. O diabo quer a alma do homem. Por isso que muitos famosos, muitos artistas, eles fazem pacto com a alma, a sua alma. Tem um grupo chamado AC/DC. É um grupo antes de Cristo, depois de... Qual é o nome do grupo dos indivíduos? Antes de Cristo, depois de Cristo. Quem que é antes de Cristo, depois de Cristo? E eles fizeram uma música chamada Sinos do Inferno. Vendeu milhões, ficaram ricos. Eles disseram, na música, na letra, eles falam assim, o inferno não é tão ruim assim, não. Como as religiões falam que o inferno... Não, o inferno é bom, o diabo é top, legal, é o nosso irmão. E ele disse, quando eu morrer, eu quero ter um contato com ele, quero ir para lá, é um lugar de diversão. E ele faz um pacto com a sua alma. Que o diabo, se o diabo desse para ele muita fama, muito sucesso, muito dinheiro, ele só iria cantar louvores que falassem do diabo. Mas o pacto era que ele vendeu a alma para o diabo. Quando ele estava no auge, vocalista, no auge, fez o seu maior show da história. E ele embriagado, fazia o show, tomando uísque. Ele chegou no hotel onde ele estava, deitou no sofá e vomitou a bebida, mas tão bêbado, tão com sono e tão cansado que foi o show pela madrugada dentro, não teve reação, foi sufocado pelo vômito e morreu ali mesmo. Porque o pacto que ele fez. Então o diabo, ele quer a alma do ser humano, ele faz de tudo para as pessoas evitarem de ler, evitarem de cantar, evitarem de adorar, evitarem de estar na casa de Deus. Ele atrapalha no carro, atrapalha com alguém que chega na hora de ir para o culto, na hora de adorar, na hora de servir, sempre chega alguém, um acontecimento, é um problema, alguma coisa ele faz para impedir. E a gente não percebe o mundo espiritual, que o diabo também quer a alma do ser humano. Mas, acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo, ele quer o espírito do homem, quer a alma do homem, quer restituir. E a alma é a sede das emoções e ela só é feliz, só é completa. Com a comunhão com Deus, com a ação do Espírito, aí a felicidade vem na vida do ser humano. E nós precisamos aprender qual que é o nosso tesouro. Os magos abriram os tesouros. Qual que é o teu tesouro, meu irmão? A tua família? Então,
Abra os tesouros da tua família e despeje sobre a presença de Deus. Diga, meus filhos, minhas filhas, meu esposo, minha esposa. Nós vamos servir a Deus. Somos o maior tesouro que eu tenho. Vamos para a casa do Senhor, como diz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o maior tesouro? É o tempo. Qual que é o teu maior tesouro? Eles abriram o teu tesouro e ofertaram ouro, incenso e mirra. O ouro, ele fala da realeza, porque os reis tinham muito ouro. Os reis tinham um domínio da economia do ouro. Ouro e prata, quem juntava muito eram os reis. O ouro de Salomão, de impostos, por ano, só de impostos, eram 666 talentos de ouro por ano. Um talento é 34 quilos, 674 dá uma carreta de ouro. 22 mil quilos e alguns quebraram. Se o grama do ouro, o grama, está mais de 600 reais, imagina 1 quilo ou 22 mil quilos. Era a obra dos reis. O rei Ezequiel levaram o ouro para dizer que estava no poder, mandou fazer de bronze, os escudos, o negócio. Não, estava na miséria. O bronze não valia tanto quanto o ouro. O ouro era o poder do rei. E quando os magos chegam e oferecem ouro, trouxeram ouro para o menino, eles estão dizendo, ele é rei, o ouro é símbolo da realeza, ele é real, o ouro é símbolo do poder, ele tem todo o poder, esse menino terá todo o poder, e o salmista diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a gerou, ele a formou, ele é o dono, ele tem todo o poder lhe dado do céu na terra, ele é rei dos reis. O reconhecimento do poderio de Jesus sobre a vida dos magos. Você reconhece Jesus sobre a sua vida? Você chegou e ofereceu ouro para ti. Ouro é o que eu tenho de melhor. Eu tenho de melhor o louvor, a minha alma, a minha adoração. Quero oferecer para ti, porque tu és rei, tu és meu dono. Você manda em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. É assim que nós oferecemos a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Né? Ou eles abriram e ofereceram incenso. Segunda oferta dos magos, incenso sobre os pés do menino. Por que incenso? O incenso ele fala da divindade. Você só oferecia incenso no seu altar para a divindade. Moloque, eles queimavam incenso e disse que era Deus. Baal queimava incenso e disse que era Deus. Mas para o Senhor Jeová, Abel ofereceu o sacrifício, Abraão ofereceu o sacrifício, no tabernáculo, o Senhor Deus chamou Moisés, disse, Moisés, fala para os levitas, fala para Oliabe e Bezalel preparar um perfume para oferecer para mim. Vão às raízes da Arábia, preparam, pega o galbo, na Torá, que é o nicho, preparam um perfume, ordem do perfumista, para oferecer como libação sagrada no meu culto. Mas tem uma ordem. Não farás para vocês perfume meu. Está em Êxodo. Êxodo. É a ordem do perfumista. Não pode fazer para vocês. Aí que surgiu o perfume. Não existia perfume não, meu irmão. Quem inventou o perfume foi Deus. Ele que criou, mandou, e os homens depois fizeram para eles. Os melhores perfumes, né, da França, mas as flores vêm de Israel para elaborar os perfumes. E o Senhor diz, não farás para você. Esse perfume é exclusivamente meu. Mas por que a gente não pode passar um perfuminho, Senhor? Porque vocês não são divinos. E eu quero o melhor, eu sou divino. O melhor para mim, o que chega mais, é o que vai chegar nas minhas narinas. O louvor de você, a adoração, vai através do incenso. E esse é para mim. Então, quando os magos oferecem incenso, estão dizendo, só ele recebe todo louvor. Só ele recebe toda adoração. Por quê? Porque o menino é divino. O menino não é qualquer menino, não. Não é qualquer menino do meio, não. Ele é divino, nascido pelo Espírito, gerado pelo Espírito. E ele é divino. É um menino Deus. Você quer oferecer incenso para Jesus? Quer oferecer a tua libação para Jesus? Quer oferecer a tua adoração a Jesus? Reconheça Ele que é divino. Você não está adorando qualquer um, meu irmão. Vocês não vieram por causa da beleza do templo. Não vieram por causa do som que é agradável. Não vieram por causa do ar. Não vieram por causa do pastor. Não vieram por causa de ninguém. Vieram por causa da palavra. E, acima de tudo, pela presença do divino que paira sobre o templo do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Abrir os tesouros, ouro, incenso, e o terceiro, a mirra. Colocar a mirra, que era um perfume amargo, mas muito forte. Tinha poder sobre a decomposição. A mirra era usada quando as pessoas em Jerusalém ou em Israel, no Oriente, as pessoas morriam, eram enterradas, mas não era um enterro do Ocidente nosso aqui, não. O enterro era cavado na pedra, colocava em cima de uma pedra, embalsamado, enrolado em umas faixas. E você podia visitar o morto enterro hoje, pode ir amanhã lá e ver de novo, depois da manhã até o terceiro dia. No quarto já estava cheirando, aí não dava mais. Mas as Marias foram no outro dia. E o texto de João diz que elas levaram a mirra. Para quê? Para colocar sobre Jesus, para ficar mais um pouquinho, porque a mirra evitava o cheiro. Estava embalsamado o corpo. Então elas jogavam mirra e aquele cheiro lá dentro ficava agradável. Ficar mais um pouquinho com o Salvador. Era essa a intenção. Era a prática no Oriente. Então, quando os magos colocaram a mirra sobre ele, o presente terceiro, a mirra, o primeiro ouro, símbolo da realeza, que ele era rei. O segundo era o incenso, ele é digno de todo louvor, toda adoração, porque é divino. E a mirra é porque o Deus, ele vai morrer. O Senhor Deus veio para o mundo exatamente para morrer. Foi ele que disse: eu dou a minha vida e tomo tomar. Significando que Jesus Cristo, o sofrimento, a morte dele, era em prol do perdão do pecado. Quando os magos depositam, eles estão dizendo: eu aceito o sofrimento de Cristo, eu aceito o sacrifício, porque eu vou ser salvo pela morte de Cristo, pela morte da morte de Deus. Ele vence a morte do mundo e nos dá a vida na sua ressurreição. Você reconhece o sofrimento de Cristo? Então, veja, presta atenção. Olhe para mim aqui. Você está aí bonitinho, com os pecados perdoados, abençoados, né? Com casa, com família, tem condições de adorar, de louvar. Sente a presença de Deus. Já receberam o Espírito, já foram batizados. Muitos receberam revelações, muitos receberam visões, muitos de nós recebemos dons espirituais, o dom da palavra, o dom do ensino, o dom da profecia, o dom de curar, de pôr as mãos. O inimigo já saiu. Quantos de nós chegamos na presença do diabo e dizer: sai dele, em nome de Jesus? E o Espírito saiu. Por quê? Por causa da morte de Cristo, por causa do sofrimento e da morte. Ele nos formou, nos redimiu, nos salvou e nos encheu do seu poder. É pela morte dele que você está salvo. É pela morte dele que você está perdoado. É pela morte dele que você é alegre, é batizado, é renovado, é salvo. Agora, louvado todos os dias por causa da morte de Jesus. Oh, Espírito de Deus, nós estamos nessa noite por isso, meu irmão. A primeira lição é exatamente: nenhuma ação humana é capaz de eliminar os planos de Deus. A ação de Herodes não eliminou os planos de Deus, nenhuma ação. E saiba, se Deus tem planos e projetos com você, com a sua família, com a sua casa, nenhuma ação, nem humana, nem do diabo, é capaz de eliminar os planos que Deus tem para a tua vida e para a tua família, para o teu ministério. Não. Segundo, a fé exige ação. A fé exige ação. Os magos andaram quilômetros, eles creram, certo? Andaram quilômetros, para quê? Ação, para encontrar o Salvador. A fé exige ação. Eu acredito, mas qual que é a tua ação? Eu acredito que Jesus é filho de Deus, mas e a tua ação? Te leva a uma adoração, a uma busca constante do Salvador ou não? Ou está paralisado? Crente da internet, crente de casa, eu assisto a live e está tudo bem. Não, a fé exige ação. Os líderes sabiam que Jesus nasceria. Os líderes sabiam o lugar. Mas o conhecimento deles não adiantou, porque conhecimento sem compromisso não é nada. Não adianta ser doutor, teólogo, ter muito conhecimento da profecia, informação, e não ter um compromisso de se submeter à palavra e prestar obediência e serviço a ela. A fé exige ação. Terceiro lugar, a verdadeira adoração exige o melhor. Os magos deram os presentes. Você está dando o melhor? O seu melhor louvor?
a sua melhor leitura, a sua melhor adoração, o seu melhor culto. Você está dando o melhor? A verdadeira adoração exige o nosso melhor, meu irmão. Dê o seu melhor, porque é para Deus, não é para mim, não. Meu. Quarto lugar, a graça de Deus, ela viaja pelos caminhos impensáveis. Quem pensaria que os magos, que nem eram de Israel, iriam alcançar o Salvador? E os escribas de fariseus religiosos, que oravam, jejuavam, dizimavam, não encontraram a graça. Então, a graça de Deus, ela vem pelos caminhos improváveis. Judá, ele teve um cesto com a nora. Nasceu Tamar. E Tamar entrou na linhagem do Salvador. Lembra disso? Davi teve um caso com a mulher do seu capitão. E teve Salomão. E Salomão entrou na genealogia de Raabe, a prostituta improvável. Era para ir para o paredão na lei de Israel, mas entrou na linhagem de Jesus, porque a graça, ela vem por caminhos improváveis. Quantos de nós não merecemos nada? Quantos de vocês ou eram drogados, ou eram cachaceiros, ou eram feiticeiros, ou eram assassinos, ou eram viciados, e hoje estão aqui alcançados pela graça, libertos, testemunhando, glorificando, adorando, recebendo a presença de Deus. Porque a graça trabalha com caminhos improváveis. Você quer adorar Jesus? Fique de pé. Vamos adorar Jesus contigo, porque eu estou sentindo a presença dele hoje aqui.